A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Deus abençoe muito. O oscilômetro da emoção está lá em cima, né? Não tem jeito, irmãos. O pessoal fala assim, como é que é pregar em Pinheiros? Eu digo assim, não chega nem perto do que é pregar no Jardim Guanabara. Brincadeira, irmãos, mas é uma verdade santíssima, porque, é claro, a igreja de Pinheiros é uma igreja muito importante, muito querida da nossa nação, inclusive, e para a nossa igreja presbiteriana do Brasil também, Supremo Concílio vai se reunir, a gente fica muito feliz, mas eu quero agradecer ao reverendo Vladimir, reverendo Gabriel, meu irmãozão, presbítero Vlá, e toda a família, e na verdade toda a família do Jardim, por sempre nos acolherem aqui com tanto carinho. E aí, de tudo que o pastor Vladimir falou, aí você tira uns 90%, 10% é da Michele. Brincadeira, na verdade 100% é dela. Se não fosse a Santa Varoa, eu não ia a lugar nenhum. Estou tentando consertar aqui a emoção, né? Meus irmãos, é com muita alegria que a gente vai compartilhar um texto e eu não quis descarrilar aí a sequência da exposição que vocês estão fazendo, principalmente aí no Sermão do Monte, Mateus. Então, quero convidar você no capítulo 7 a pensar sobre o tema cuidado com as aparências espirituais. Cuidado com as aparências espirituais. Mateus 7, de 15 a 20, e eu fico muito feliz, viu, reverendo, que deu certo, né? Eu fico intercedendo para ver se Pinheiros troca. Mas eu já tentei cooptar o reverendo Hernandes, mas é muito difícil. Heve, tenta pregar na Nova Almeida atualizada. E ele, meu santo, príncipe, não consigo, o texto já está todo gravado no coração. Tá certo, tá certo. Mas fico, é difícil, né, Heve? Mas vai fazendo, vai virando a chave. Eu fico muito feliz de ver ao púlpito aqui a Bíblia Nova Almeida atualizada. Tanto é que eu nem trouxe a minha, esqueci a minha em casa. Eu falei, tá bom, tem lá a NA aqui no púlpito. Bom demais, irmão. Sem mais delongas, o texto sagrado diz assim, o Evangelho de Mateus. Cuidado com os falsos profetas que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Pelos seus frutos vocês os conhecerão. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Assim, toda árvore boa produz frutos bons, porém a árvore má produz frutos maus. A árvore boa não pode produzir frutos maus, e a árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e jogada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos, vocês os conhecerão. Esta é a palavra do Senhor. Querido, olhar para esse texto, a gente precisa fugir um pouco. Não que o texto não nos oriente a isso, mas simplesmente a um sermão que nos leve a um manual prático de como reconhecer falsos profetas. E pronto. Porque todo texto precisa de uma aplicação também direta ao nosso coração. E é óbvio que Jesus está nos ensinando a reconhecer pelos frutos quem são os falsos profetas. Mas não só isso, como esse texto eu encontro o próprio Senhor Jesus, e como esse texto me livra também de me tornar alguém que não dê fruto ou alguém que tenha um tipo de aparência espiritual. Essa é uma grande questão. Irmãos, a gente vive numa era e parece que esse texto foi cunhado especialmente para os nossos dias. Porque muitos de vocês, como eu, que já estou com as barbas embranquecidas também, vão se lembrar do filme 12 Poses, da máquina de tirar fotos, né? A máquina fotográfica, onde você corria na emergência, muitas vezes lá em Betel, né? Tia Vera e tio Paulo, muitas fotos foram tiradas em máquinas fotográficas. Aí você corria até na farmácia, no jornaleiro tinha um filme 12 poses, 24 poses é quem já podia um pouquinho mais, 36 era quem ia para a Disney.
E você tinha que tirar a foto do jeito que dava. Porque a lente da máquina fotográfica, ela quando imprimia e você mandava revelar, ela imprimia a realidade. O que estava ali não tinha edição. Era a prova, o fato. Até alguém brincava assim no passado, né? Filmou, fotografou, então dançou. Porque era a prova real. Era a prova de que aquilo tinha sido um fato. É por isso que hoje esse texto fala muito ao nosso coração, porque nós vivemos no império da imagem, onde nas nossas redes sociais, por exemplo, tem que comandar algum tipo, mesmo que você não saiba, se vire, faça um marketing de produção pessoal no seu perfil. E não só isso, as redes sociais nos adestram a criar personas, filtros que escondem, por exemplo, imperfeições. Ou seja, nós vivemos na era da hiperedição, onde você pode contar, inclusive, com o ChatGPT para melhorar muito a sua foto. A melhorar muito mesmo. Se você for na foto do meu Instagram, eu vou falar isso de cadeira, tá? Se você for na minha foto de perfil do Instagram, aquela é uma foto editada pelo ChatGPT. Eu estou mais magro. Eu pedi para ele, coloque um fundo de uma paisagem de um bosque. Olha que coisa linda. Irmãos, falando isso de cadeira, é claro que nessa brincadeira, tudo, na verdade, nunca foi tão simples e tão atraente para a gente se parecer mais feliz. Talvez parecer mais intelectual e perigosamente, esse é o perigo que o texto nos alerta, perigosamente parecermos mais espirituais. Por isso, como a turma ligonier ou os reformados, que somos, né? Gostam de dizer, isso é óbvio da teologia, é maravilhoso. O coram Deus, se você quer viver diante da face de Deus, onde a gente precisa olhar e pensar assim, o que acontece quando Deus remove os meus filtros? Porque se você for, inclusive no WhatsApp, quiser passar uma foto, você pode aplicar filtros naquela foto. É ou não é verdade? E não só isso, nesse viver diante da face de Deus, o coram Deus, onde todo filtro digital ou todo filtro religioso se desintegra, porque Deus é aquele que prescruta os nossos corações e não há quem possa se esconder ou tentar filtrar o coração diante de Deus. Impossível. E é por isso, irmãos, que Jesus, ao caminhar pelo encerramento do monte, do Sermão do Monte, ele não nos deixa um moralismo superficial. Ele está encerrando o Sermão do Monte, mas ele nos alerta sobre escolhas de peso eterno. Ele apresenta, por exemplo, as dualidades durante todo o sermão, a porta estreita, a porta larga, a construção da casa sobre a areia ou sobre a rocha, as duas árvores. E ao mesmo tempo, ele nos alerta agora que o perigo do rebanho não vem apenas de fora, que pode ser dos falsos mestres. E como... E aí eu posso falar assim de carteirinha pela Sociedade Bíblica do Brasil. O contato com muitas e muitas e muitas denominações. E tomara que esses pastores não me vejam esse sermão, não assistam. Mas eu tenho que falar. Onde muitos se denominam apóstolos. Onde um muito conhecido se assentou à minha mesa na Sociedade Bíblica do Brasil para tomar um café comigo. E eu tive que recebê-lo com todo amor e carinho. Mas é isso, né? Essas pessoas vêm de fora, mas estão dentro, mas ao mesmo tempo, perceba que o texto aqui não está nos declarando sobre inimigos que são aqueles perseguidores declarados, né? Seja um ateu militante, ou seja, alguém de outra religião que queira combater a nossa, seja o que for. Mas Jesus está falando para nós aqui de uma espécie de coreografia de piedade, algo que é como se fosse tomado e emprestado de uma identidade que, na verdade, é da própria igreja e que pode estar no nosso meio. E Jesus fala de joio e de trigo.
Por isso, irmãos, o que Jesus traça para mim aqui, e para você no versículo 15, em primeiro lugar, é que nós precisamos ter uma estratégia, como se fosse uma estratégia de decepção mesmo. Você se decepciona com falsos profetas, e é isso mesmo. E é preciso reconhecê-los, e mesmo que você se decepcione, você nunca vai se decepcionar com o verdadeiro profeta e bom pastor, Cristo Jesus, nosso Deus. Homens podem nos decepcionar, mas reconhecê-los não nos deve fazer cair. Portanto, irmãos, o que Jesus está falando aqui é um alerta muito sério. Ele inicia esse texto no imperativo solene. E esse imperativo solene, se você pegar a RA, ela é um pouco mais bonita mesmo. Ela fala assim, acautelai-vos. E veja que esse verbo aqui no grego é o prosecho. Esse verbo grego aqui, ele é contínuo, de alerta contínuo. Ou seja, ele não pode ser de final de semana em final de semana, você liga um alerta espiritual e fala, agora eu estou me preparando para ir para a igreja, portanto eu preciso ficar um pouquinho mais atento. Não é isso, meu irmão. É um alerta contínuo, é cuidado constante. O original grego ali é como alguém que precisa o tempo todo, é aquele profissional que faz a manobra dos navios quando eles precisam atracar perto do porto. Alguém que está constantemente atento para que o barco do seu coração não afunde, você mesmo junto do Espírito Santo. Portanto, cuidado e essa atenção vigilante contínua não é um estado de paranoia. Você não virou um Ghostbusters, né? Você não virou agora um caça-falsos profetas, alguma coisa assim. Vou botar a mochila teológica nas costas e vou na rede social atrás de todos os falsos profetas. Não, Jesus não está te comissionando para isso. Mas veja, como herdeiros da teologia bíblica, a gente entende que a soberania de Deus protege sim o seu rebanho, mas justamente através dessa vigilância fundamentada na palavra. Veja, irmão, que falando sobre falso profeta, ele é um estrategista de marketing, sim, de camuflagem. Sabe por quê? Ele vem vestido de ovelha. Veja o que o texto diz. Os falsos profetas vão se apresentar a vocês disfarçados de ovelha. E a Michelle conversava sobre esse texto comigo, ela falava assim, é como se fosse uma maquiagem, né? Eu falei, também. Mas veja que a camuflagem ela é um pouco maior, porque a maquiagem você ainda pode olhar e tal, tentar reconhecer. Mas quando ele coloca uma sobrepele, quando ele se reveste de outra pessoa, é praticamente irreconhecível você, na verdade, tentar enxergar quem ele é. Ou seja, utilizando a linguagem bíblica, né? Essa piedade ou essa aparência de mansidão vem sobre o falso profeta. E Herman Bavinck vai nos lembrar que a sutileza do erro religioso reside no fato de que ele se assemelha terrivelmente à verdade. O falso profeta é muito parecido. É por isso que joio e trigo, né? Só quando são colocados à verdadeira prova. E lobos vorazes aqui é uma coisa muito importante, porque o termo grego, ele carrega uma linguagem, veja, ele não é só um lobo, ele é um lobo feroz. Ou seja, ele vem carregado de uma intenção pessoal de devastação. A intenção do falso profeta não é só se alinhar ao rebanho para se aproveitar do rebanho, mas é devastar o rebanho. E por isso, irmãos, o objetivo não é apenas ensinar um erro intelectual. Erro teológico, eu e você podemos cometer. A gente pode ter um deslize teológico, e sim, mas a palavra está aí para nos corrigir. O texto está nos dizendo, que, irmão, se puder colocar só um pouquinho de retorno para mim, o erro é porque a intenção do falso profeta é destruir o rebanho mesmo. E a destruição não é que o prédio vai cair, bombas vão explodir ou coisas parecidas, mas ele vai destruir o rebanho, arrastando o rebanho para si, numa espécie de premiação, aplauso, cooptação do rebanho para o seu ego e até mesmo para o seu enriquecimento. Desse que eu falei com vocês que
que sentou comigo para tomar um café, ele me pediu uma visita no escritório dele. E quando eu cheguei, parecia que eu estava entrando na Casa da Moeda, irmãos. Porque a segurança era tão pesada que eu falei assim, rapaz, cadê Jesus aqui nesse negócio, né? Porque é sério, gente, a gente é armada. Aí eu falei, meu Deus, se eu falar qualquer deslize aqui, eu acho que eu que danço nesse negócio. E ao entrar na garagem dele, daquela suposta igreja, tinha lá 2 carros super importados que eu não conseguia nem mencionar. Eu falei, nem Salomão em toda a sua glória teve. Irmãos, os lobos vorazes, eles estão atrás do rebanho de Deus para produzir uma dependência dele mesmo, em vez de uma submissão a Cristo. Ele não quer alimentar as ovelhas, ele quer se alimentar delas. A aparência que o falso profeta tem é para impressionar as pessoas. Agora, se alguém é muito estrategista e muito bom de marketing e se denomina um profeta, um pastor, aí é que vem o ensino de Cristo Jesus, depois do versículo 15. Como é que a gente identifica então, pastor, que esse é um falso profeta? Porque se numa era em que vivemos de carência, de alguém que nos diga que vai dar tudo certo, que vai ficar tudo bem, que você é, como é que o pessoal fala? Você é o não sei o que favorito de Deus. Você é o ponto fraco de Deus. E vai massageando o ego, e vai trazendo, e vai cooptando a pessoa, vai escravizando, que tem um milagre pronto para você. E aquilo tudo vai enredando, e a gente corre o perigo de olhar para o tamanho do rebanho que está seguindo aquele falso profeta e dizer, Deus está nesse negócio, porque se não tivesse, não seria desse tamanho. E olha, irmãos, eu corro um risco muito grande aqui, porque falar de igreja grande não tem jeito, é falar de Pinheiros também. Mas com todo carinho e respeito, é muito diferente o que acontece lá. Porque lá é pregada a palavra do Senhor, lá tem confrontação com o pecado, lá tem aconselhamento bíblico, lá tem pequeno grupo, lá tem tudo isso. E é claro, é uma igreja que Deus escolheu ser assim. Agora, o que precisamos ter o cuidado é que nem tudo que é grande apresenta a grandeza de Deus. Portanto, irmãos, em segundo lugar, além dos falsos profetas serem assim, somente os frutos vão revelar quem realmente são os falsos profetas e outra coisa, quem realmente somos, sem filtro diante de Deus. Portanto, que o versículo 16 a 18, Jesus sai de uma linguagem de apresentação desse falso profeta como um lobo voraz, e ele entra na linguagem da agricultura. Jesus sempre sendo o nosso Senhor maravilhoso, que conhecia toda a sua criação e aproveita de toda a linguagem poética e metafórica também para nos ensinar. E sobre a agricultura, ele vai falar sobre árvores agora. De maneira que a primazia da essência, né, é algo muito importante aqui. Sabe por quê, irmãos? Porque o crente, ele não é jardineiro de si mesmo. É Deus, com um ato de toda a graça soberana, que troca a nossa raiz amarga por uma raiz santa. E essa é a apresentação importante para mim e para você, porque todo falso profeta, ele tem uma atitude mecânica de colocar sobre si uma capa de ovelha que não nasceu de maneira orgânica. E é por isso que Jesus faz agora toda a diferenciação de quem é do rebanho, de que quem faz parte do rebanho nasce de maneira orgânica e precisa de uma seiva que não é desse mundo, porque a seiva desse mundo é podre e amarga. E a seiva que vem do trono de Deus é a água viva que ele apresentou à mulher samaritana, jorra do seu trono e está em nós, porque Efésios 5,18 comanda que sejamos cheios dessa seiva que se chama Espírito Santo de Deus. Portanto, queridos, como bem ilustrou Martim Lutero, uma árvore boa produz frutos bons naturalmente por causa da sua essência e não por um esforço legalista para parecer frutífera. Martim Lutero disse: o homem não é bom porque ele produz frutos bons. O homem não é bom por causa do seu trabalho em si,
mas ele é bom por causa do resultado que Deus faz nele. Portanto, é o trabalho de Deus que nos faz descansar nele mesmo e daquilo que somos trocados em nossas raízes por uma raiz nova em Cristo Jesus, é que podemos produzir bons frutos, ou seja, a nossa essência vem do céu. E é por isso que você passa a produzir frutos bons. Não é pelo seu trabalho terreno, não é pelo seu esforço. É como um jardineiro que, cuidando de um jardim, do palácio, alguma coisa do tipo, percebe que no jardim há uma árvore que está morta. E ele é comissionado pelo rei para que cuide muito bem daquele jardim, senão ele vai ser mandado embora, inclusive. Senão preso. Porque o jardim precisa estar sempre belo. De maneira que ele recebe a notícia que o inspetor virá dentro de um dia para verificar o jardim. Quando ele verifica que há uma árvore morta no meio daquele jardim, totalmente retorcida, seca, sem nenhuma folha. E aí ele corre para o mercado, compra maçãs bem vermelhas e com fitas e cordas, o que fosse possível, passa a colocar com o seu esforço frutos numa árvore que está morta. Querido, todas as vezes que nós tentamos com o nosso esforço dar frutos mecânicos de aparência, é exatamente isso que estamos fazendo, colocando coisa que não nasceu de maneira orgânica. Veja, fruto se dá por uma consequência do seu relacionamento com Deus e com o Espírito Santo. Por isso que obra de santidade se dá num relacionamento com Jesus, onde isso vai nascer naturalmente, não naquilo que é aparente muitas vezes, onde a gente percebe, né, naquilo que está notório, público, quando a gente canta, quando a gente louva, tudo isso é legítimo, mas o verdadeiro fruto é quando você consegue perdoar verdadeiramente. O verdadeiro fruto é quando no secreto ninguém está vendo, você tem um relacionamento com Deus, com a sua palavra, com orações, com disciplinas espirituais. O verdadeiro fruto é quando você consegue aconselhar alguém e ninguém está vendo. Por isso, irmãos, a primazia da essência é quando o Espírito Santo nos faz brotar por causa dele mesmo e o esforço humano não pode perdurar, porque são galhos e frutos artificiais. Eu não sei se você já teve vontade de comer muito negócio, chegou na casa de alguém e quando você olhou naquela cesta em cima da mesa, pegou o fruto e era de cera aquele negócio. Já teve isso? Eu já tive isso eu estava numa estrada, eu acho, ou numa viagem, alguma coisa assim, e eu parei numa loja para tomar um cafezinho. E quando eu olhei o pedaço daquela tortinha lá, de torta holandesa, que eu amo, e parecia ser o último, eu apontei na vitrine e falei, moça, me dá. Ela falou assim, é só uma amostra de plástico. A gente ri, meus irmãos, mas é sério. Porque é a mesmíssima coisa quando a gente não tem um relacionamento com o Senhor, quando a seiva do Espírito Santo não está em nós, muitas vezes a gente vai brotar coisas artificiais. E o texto agora nos alerta que pelos frutos a gente reconhece tanto quem é falso profeta, mas Jesus vira a mesa e aponta o espelho para nós. Porque a fé que se manifesta, conforme João Calvino afirmou, que a fé sozinha salva, mas a fé que salva nunca permanece sozinha. Porque ela vem a reboque trazendo seus frutos. E os frutos que se manifestam na sã doutrina, na ética cristã, na humildade doméstica, na submissão às Escrituras, são evidências visíveis da união espiritual com Cristo Jesus. União dessa mesa que manifestamos nessa manhã com tanta emoção, é a união de quem manifesta o fruto do Espírito. Portanto, irmãos, por isso que Jesus trata com a mulher samaritana de um jeito, e no capítulo 3 ele trata com Nicodemos numa linguagem totalmente diferente. Porque sem regeneração ninguém verá a Deus. Sem novo nascimento, qualquer fruto é apenas moralismo cosmético. Sem nova vida, a gente vai apresentar só perfumaria. Portanto, irmãos, a aparência, ela pode até impressionar pessoas, mas somente os frutos revelam quem realmente somos diante de Deus. E em terceiro, e caminhando para concluir esse sermão,
Nós precisamos entender aqui nesse texto, no versículo 19 a 20, se você acompanhar aí, 16 até o 18, ele apresenta essa questão da árvore, e você entendeu muito bem nessa manhã, porque esse apesar de ser um sermão muito simples, mas é muito precioso ao seu coração, porque agora você passa a se ver nesse texto. Pastor, eu não sou falso profeta. É claro que não é, querido. Mas você precisa entender que o texto também fala de aparência espiritual e você precisa frutificar para a glória dele. E agora ele sai de uma linguagem tão bonita de agricultura, de seiva, de cuidado, de carinho. E você está pensando assim, eu vou ser cheio do Espírito Santo, eu vou buscar o Senhor. Mas de repente, queridos, entra uma solenidade na linguagem aqui, que nos amedronta. Por quê? É a solenidade da esterilidade. Veja, do versículo 19 a 20. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e jogada ao fogo. Jesus nos apresenta agora aqui uma linguagem de juízo. Ele apresenta o falso profeta, ele fala o que ele vem fazer no meio do rebanho, como identificá-lo pelos frutos numa linguagem de agricultura, e agora ele apresenta o juízo. De modo que o juízo e a severidade de Cristo aqui recai, queridos, sobre a aparência sem vida. O problema aqui recai sobre, não é sobre uma má estética religiosa, ou até mesmo um escorregar seu na teologia, como eu falei no começo. E as pessoas ficam brigando na internet, né? Você é arminiano ou calvinista? E vai, aí fala, e tal, você é um herege! E a turma se ofendendo, fala, gente, cheio de perdido na prisão, nos hospitais e tudo mais, e a turma quebrando o pau na internet. Veja, o que Cristo procura, e é isso que ele fala para a mulher samaritana, porque o Pai procura os verdadeiros adoradores, ou seja, aqueles que dão frutos. Essa linguagem de juízo aqui é sobre uma vida espiritual que precisa apresentar se ela é regenerada ou não. Vida eterna. Todos teremos, mas de que lado da eternidade você estará? Do lado do juízo ou do lado da mesa do Senhor? Porque jogada ao fogo é isso. É inferno, condenação. E não só isso, quando Cristo está caminhando em direção à cruz, as mulheres começam a chorar e a gritar, e ele diz, olha, se estão fazendo isso com o lenho enquanto ele é verde, imagina com quem está seco. Árvores secas. Por isso, irmãos, J.C. Riley enfatizava que a santidade prática é a evidência indispensável. Santidade prática é a evidência indispensável da obra do Espírito Santo. Sem ela, a profissão de fé é meramente nominal e vazia. A pergunta é, por que você está aqui hoje? E o corte da árvore aqui simboliza essa separação eterna, que Jesus denunciou justamente a religiosidade dos fariseus, porque eles se carregavam de tanta linguagem de beleza, o templo admirado, as suas vestes talares, as suas roupas, todo o simbolismo do sumo sacerdote, os seus sininhos, tocavam trombeta quando iam fazer algum tipo de boa ação, e Jesus chama eles de sepulcros caiados. Normalmente, árvore seca a gente ainda tenta embelezar de alguma maneira quando está na frente da nossa casa, alguma coisa do tipo. Pinta-se até, pinta de branquinho. Tá aí, não arranca não, tão bonitinha. Pinta ela de branco. Aparência. Aliás, essa coisa acontece, nada contra, tá, irmãos? Pode continuar montando, não vim aqui decepcionar o seu Natal. Mas é a mesma coisa quando a gente pega uma plasticidade de uma árvore comprada na Casa e Vídeo e tenta embelezar. Você já se viu assim? Nunca. Mas o texto está nos alertando para isso. Não tente, Michele, como me lembrou muito bem agora, assim, não tente maquiar o seu coração. Portanto, irmãos, a inutilidade da casca vazia, sem seiva, diante do tribunal divino, por mais polida e pintada que seja, não terá valor se o interior estiver seco.
o moralismo que tenta reformar o fruto sem transformar a raiz. É uma tentativa fútil de enganar aquele que sonda os corações. Portanto, irmãos, aparência pode impressionar. Somente frutos revelam quem somos diante de Deus. Pastor, então agora diante do juízo, como aquele jovem rico, e os discípulos disseram, se nem ele, estamos na roça. Por quê, irmãos? Lembra do jovem rico? Jesus foi até ele e o amou. E ele disse assim, pega todas as suas propriedades, os seus bens, vende, dá aos pobres e siga-me. É claro que Jesus não estava falando para ele ser um miserável. Era um teste no seu coração para que ele mostrasse desprendimento e seguisse a Jesus. Porque tudo que ele queria era herdar a vida eterna também. E agora, o que eu preciso mais? Por quê? Porque aquele jovem, aparentemente perfeito para a sociedade, porque ele era um empresário bem-sucedido. Uau! É o que todos querem. Invista o seu dinheiro na XP. E tal, aí você vai. Seja um profissional bem-sucedido. E todos vão admirar a sua aparência pelo que você tem. Mas, ao mesmo tempo, seja alguém extremamente dedicado, religioso. Aquele jovem rico era o padrão perfeito para a sua sociedade. Porque ele tinha tudo o que todos desejavam materialmente e ele era alguém que cumpria a lei desde a sua mais tenra infância. Percebem aqui? Os dois trilhos que carregavam o coração daquele jovem. Mas quando Jesus o manda seguir, porque o ídolo era a sua riqueza, as suas propriedades, ele sai entristecido, porque amava, na verdade, tudo que ele tinha e não ao Senhor. De modo, queridos, que a gente caminha aqui para o caminho. Pastor, então, e os discípulos dizem isso. Se nem ele, a gente que é pobre, de boca suja, iletrado, pescador, está difícil. E Jesus responde, não é que o rico não pode ser salvo. Pode. Porque o impossível, Deus pode realizar. Aquilo que é impossível para você, Deus realiza no quesito da salvação. Então o problema não é social, riqueza, moralidade ou imoralidade. É gente renascida que passa a seguir a Cristo, porque Ele é que te resgata, porque o impossível do seu coração está nas mãos dEle para te chamar para o rebanho. Sabe por quê? Porque o esforço não depende de mim nem de você. Porque nós, na verdade, fomos enxertados na verdadeira árvore. E esse é o alerta que Cristo nos dá e que não pode nos levar ao desespero. Se eu não der bons frutos, então pelo meu esforço, pela minha performance, por aquilo que eu faço, eu serei cortado e jogado no fogo. Não, não tenha medo. E eu queria chamar o grupo de louvor aqui à frente. Porque o seu trabalho é descansar no dono do madeiro. Eu fico imaginando, reverendo Vladimir, quantas vezes Jesus, na sua infância e na sua adolescência, não viu o seu pai cortar árvores para construir ou para produzir móveis, talvez até para o Império Romano. Quantas vezes na oficina do seu pai, ele não tenha tropeçado e alguma farpa entrado nos seus dedos de toda árvore cortada para a utilização nesse mundo. Quantas vezes ao ser crucificado, ele não se lembrou que aquela madeira que estava sobre os seus ombros, o madeiro sobre ele, onde ele foi crucificado, foi uma árvore cortada. E se lembrando mesmo que agora ele não tinha nem o seu pai terreno, e o seu pai celestial agora o abandonara, porque ele disse isso, Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, porque eu me sinto tão sozinho, porque toda a fúria, toda a ira contra o pecado e a justiça de Deus, contra a morte e o pecado, foram descarregadas sobre aquele que foi cortado da terra dos viventes. Você não precisa ter medo, o esforço não é seu,
porque o trabalho foi de Cristo Jesus no madeiro, para que nós nos tornássemos árvores frutíferas. Ele se tornou infrutífero no nosso lugar, se tornou pecado no meu e no seu lugar, naquela cruz. Ele foi cortado da terra dos viventes, porque ele foi a única e verdadeira árvore boa, porque ele disse: eu sou a videira verdadeira e vocês estão enxertados em mim, vocês são ramos, por isso vocês devem dar frutos. Você dá fruto, querido, não é pelo teu esforço. Você dá fruto porque você descansa na videira. Você dá fruto porque a figueira amaldiçoada e esse exame das raízes, por exemplo, lá em Mateus 21, e eu me lembro muito bem de um sermão do reverendo Gabriel aqui, onde Jesus, caminhando pela estrada, ansiava por ver numa figueira que aparentava dar bons frutos, ainda que fossem pequenos brotos açucarados. Nunca mais me esqueço disso. Da culinária ali daquele tempo de Israel. E Jesus procura e nem um pequeno broto açucarado encontra, nem um pequeno fruto, mas aparência. E ali naquele texto ele nos ensina que o juízo virá, queridos. Mas aquele que é encontrado nele mesmo frutificará para toda a eternidade. Por isso o convite da graça nessa manhã é que você descanse nele, porque o trabalho foi feito na cruz. E agora ele te chama para confiar nele. Está difícil frutificar em meio ao seu trabalho? Jesus está pedindo para você dar fruto lá. Está difícil frutificar em meio à sua família? Jesus está pedindo para você descansar nele. Eu quero te convidar a ficar de pé para a gente cantar essa canção.